César. Sí. Bien. Bueno, agradecer nuevamente su participación, agradecer a nuestros amigos de Brasil, profesor Giovanni, muy obrigado. Vamos a dar inicio al tercer día de este seminario internacional y para ello voy a dejar en el uso de la palabra al profesor César para que pueda presentar al primer expositor. Profesor César, ¿puede continuar? Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la primera exposición de esta tarde, ¿no? Justamente que está a cargo del profesor Giovanni Figueiredo, para quien es un gran amigo, un gran placer poder introducirlo, ¿no? Profesor Giovanni, Giovanni, você causó admiración, você hizo licenciatura en matemática. Yeah. Ah, y después trocó para matemática pura, está bom. En el año 92, el profesor Giovanni hizo licenciatura en matemática en la Universidad Federal de Pará. En el año 99, él obtuvo su maestría en matemática también en la Universidad Federal de Pará. Y en el año 2004, él obtiene su grado de doctor en matemática en la Universidad Estadual de Campinas, justamente bajo la supervisión del profesor Claudio Noralves, ¿no? También él ha hecho 2 estancias postdoctorales del 2012 al 2013 en la Universidad de Sevilla y en 2009 en la Universidad Federal de Campina Grande, ¿no? También en el 2016 en la UNESPI, también tiene una estancia postdoctoral. Él, como docente, ha sido profesor efectivo en la Universidad Federal de Pará hasta el año 2017 y actualmente es profesor titular en la Universidad de Brasilia, ¿no? Él es autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales y también en el año 2020 se le concedió, ¿no?, el privilegio de ser uno de los más de 100.000 científicos influyentes a nivel mundial, ¿no? Parabéns, profesor Giovanni, por tal reconocimiento, ¿no? También tiene casi como 16 alumnos que ha asesorado en doctorado, a nivel de maestría como 21 alumnos, y también ha asesorado, digamos, a nivel de postdoctorado como 6 participantes. Entonces, para mí es un privilegio, profesor Giovanni, poder introducir y voy a dejar para você que pueda presentar su palestra en esta tarde, ¿no? The Effect of the Domain Topology on the Number of Positive Solutions for Electric System. Você tem a palavra, meu amigo. Muitas graças a todas e a todos. Primeiramente, me gostaria de dar graças à Universidade Nacional de Tumbes pela oportunidade de estar aqui. E também me gostaria de agradecer meu amigo César Torres pela invitação e pela gentil introdução. Eu vou falar desse trabalho que foi feito com a Letícia Silva. A Letícia Silva é minha aluna de doutorado da Universidade de Brasília e está com previsão ainda este ano de defender sua tese. Eu vou falar de um sistema elíptico, de um resultado de multiplicidade, e esse resultado de multiplicidade ele envolve a topologia do domínio desse sistema. E para falar sobre esse trabalho, eu empeço com o problema que motivou esse estudo, que é um problema clássico, é um problema de 30 anos. Deixa só desabilitar aqui. Pronto. Eu empeço com esse trabalho, que é um trabalho clássico de 30 anos atrás. É um trabalho de Bencherami. Bencherami publicou esse resultado no ARMA e depois eles completaram esse resultado. Bencherami passa a ser em Communication PG.
E o trabalho que eles mostram, o trabalho que eles mostram, eles estudam esse trabalho e mostram que para épsilon positivo suficientemente pequeno, esse problema tem multiplicidade de soluções, e essa multiplicidade envolve lá a topologia do domínio ômega desse problema. E esse problema ele é assim surpreendente, né? Esse resultado, melhor dizendo, ele de Bencherame Passaceu, em 1991, é um resultado surpreendente porque em 1965 Forrojaev tinha mostrado que esse problema, quando epsilon é igual a zero, uma classe especial de domínio, por exemplo, uma bola, esse problema só tem a solução nula. E aí, esse resultado que para epsilon igual a zero, domínio especial, uma bola, por exemplo, só tem solução nula, desde 1965, quando é 91, Bencherame Passaceu diz o seguinte, olha, para epsilon positivo suficientemente pequeno, um domínio regular, esse problema tem múltiplas soluções. E, por isso, esse é um resultado, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, é um resultado surpreendente. E esse é um trabalho, como eu disse, um trabalho clássico que ficou desde 1991, e quando foi em 2010, Gaetano Siciliano mostrou que esse trabalho de Bencherame Passaceu também valia quando você tinha um sistema do tipo Churé de Poisson. Então, o Gaetano Siciliano mostrou também que para épsilon positivo suficientemente pequeno, esse problema tem múltiplas soluções, e essa multiplicidade depende da latopologia do domínio ômega. Aí, um pouco mais recente, em 2017, esse já foi um trabalho de nós outros e com o Gaetano Siciliano, nós mostramos a versão para Laplaciano fracionário do resultado de Bencherame Passaceu, que também, para épsilon positivo pequeno, esse problema tem múltiplas soluções, e essa multiplicidade depende da topologia do domínio ômega. Isso em 2017. E em 2017, isso foi um trabalho do Claudio Onô, do Jefferson Santos e do Rodrigo Nemer. Eles mostraram esse resultado de Bencherame Passaceu, a hora considerando a não linearidade descontínua. Veja que no ponto A, essa não linearidade tem um salto. Então, eles mostraram que também para épsilon positivo pequeno e para o delta pequeno também, eles mostraram o mesmo resultado, o resultado de multiplicidade que envolve a topologia do domínio ômega. Isso em 2017. E agora, mais recentemente, um trabalho de nós outros também com Gaetano e agora com Berlândio Severo, nós mostramos esse mesmo resultado de Bencherame Passaceu, só que agora para esse operador quase linear, né? E nós mostramos que, novamente, para épsilon positivo pequeno, esse problema tem multiplicidade de soluções, e a multiplicidade depende da topologia do domínio ômega. E o que nós queremos mostrar nessa nossa conversa aqui é que esse resultado de Bencherame Passaceu, ele é válido quando você está com um sistema gradiente. Então, o que nós queremos mostrar é que quando se considera esse problema aqui, esse sistema aqui, melhor dizendo, onde o alfa epsilon é dessa forma, o beta epsilon é dessa forma,
e, portanto, quando você soma alfa épsilon mais beta épsilon, você tem 12 estrelas, 12 estrelas menos 1, no caso, mais menos épsilon, né? E que nós queremos mostrar que quando o épsilon é positivo e suficientemente pequeno, esse problema também tem multiplicidade Sí. ¿Qué significa soluções. que para cualquier éxito, cualquier intervalo? Agora, quando eu falo em soluções, eu estou falando aqui nós vamos mostrar soluções positivas e soluções positivas para esse sistema é um par que satisfaz essa igualdade para toda a φ-psi nesse espaço. E, além disso, cada entrada, né, tanto a U e o V, que compõem um par, ambas são funções positivas. E o resultado, agora, de modo formal, é este aqui que nós pretendemos demonstrar, que para épsilon pequeno, esse sistema que eu acabei de mostrar tem, pelo menos, categoria ômega de soluções fracas positivas. E, além disso, se o ômega é não contrátil sobre ele mesmo, então, além dessas soluções, tem mais uma solução positiva. Então, esse é o resultado, e aqui eu relembro o que significa categoria de ômega. Então, para relembrar isso, X aqui para nós outros é um espaço topológico, Y é um subconjunto cerrado de X, então a categoria de Y em X é o menor número de conjuntos cerrados e contráteis em X que cobre Y. E um conjunto ele é contrátil quando você consegue deformá-lo a um ponto. Então, é nesse sentido que nós queremos mostrar a multiplicidade de soluções para esse sistema. E antes de dar uma ideia das contas que foram feitas, eu queria comentar um pouco do que está nesse artigo e tentar passar aqui um pouco da dificuldade que nós outros encontramos para tentar repetir o resultado de Ben-Tirani-Passaceu para esse sistema. Bem, a ideia de Ben-Tirani-Passaceu é trabalhar com a variedade de Neharry. Então, observe que quando epsilon é igual a zero, você está com crescimento crítico. Para epsilon positivo, mesmo pequeno, você está com crescimento subcrítico. E com crescimento subcrítico, e aí você tem uma não linearidade do tipo superlinear, não é difícil mostrar que o funcional associado a esse sistema ele é limitado inferiormente quando está restrito à variedade Neharry, e também não é difícil mostrar que o nível do ínfimo, né, ele é atingido por um par, no caso aqui do sistema de soluções. E o que Ben-Tirani precisou fazer, precisou mostrar algumas estimativas que eles mostraram independiam de épsilon, porque em diversos momentos é preciso passar o limite em épsilon, né, para ganhar algumas estimativas, e por isso eles, além das contas necessárias para mostrar que o nível que atinge o ínfimo, que é chamado de ground state, a existência desse par que atinge o ínfimo, além disso, eles precisaram mostrar essas estimativas que independem de épsilon. E aqui nós seguimos o mesmo raciocínio e, seguindo o que foi ensinado por Ben-Tirani-Passaceu, nós mostramos também algumas estimativas que independem do parâmetro épsilon. Um outro passo importante para mostrar esse resultado é um resultado de compacidade global. No caso de Ben-Tirani-Passaceu, eles usaram um resultado que já existia na literatura, que é o resultado de compacidade global de Struve.
Esse é um resultado que está lá no livro de estudo. Quem já teve a oportunidade de estudar esse resultado sabe o quanto é duro entender as contas que Struve fez naquele livro. E foi necessário nós fazermos a versão para sistema. E aí nós seguimos um caminho um pouco diferente do Struve nesse ponto. Porque em 92, o Claudio Ono ele publicou um artigo em que ele fazia era um resultado de existência de soluções, e lá nesse resultado ele precisava mostrar um resultado de compacidade global, era por um problema que envolvia pelaplaciando no RN. Então, lá ele fez de um modo diferente do Struve, ele primeiro, fez de um modo bastante didático, ele quebrou o resultado num lema que ele chamou de lema fundamental, eu acho que era assim que ele chamava, onde ele associava um problema limite e mostrava que quando você tinha uma sequência PS para esse problema limite, com translações e rotações adequadas, ele ainda obtinha uma sequência PS para esse problema limite. Ele usava esse resultado, um resultado de compacidade global que ele precisava mostrar. E foi esse caminho que nós seguimos, e aqui nós tivemos uma dificuldade adicional, porque nós estávamos em domínio limitado. Em domínio limitado, quando você faz translações e rotações, aparecem algumas sequências que você precisa controlar, sequências essas que não aparecem quando você está no RN. E um outro ponto que foi um pouco diferente, que lá o Claudio Ono usou um problema no RN, um problema limite no RN, e aqui foi preciso nós usarmos 2 problemas limite. Então, a ideia foi seguir o resultado do Claudio Ono e fazendo diferente, um pouco diferente do que o Struve fez. O outro passo também importante é que existe essa função, ela foi introduzida por Bencherame Passaceu, que é a função baricento, e para esse resultado de multiplicidade, você precisa mostrar algumas propriedades da aplicação baricento. E pelo fato de nós estarmos com o sistema, foi preciso algumas estimativas assim que apareceram um pouco diferentes. Então, essa é a ideia do trabalho. E eu vou agora, claro, eu não vou fazer todas as contas, porque é um artigo, eu diria assim, que é um artigo técnico com muitas contas, mas a gente vai tentar dar ideia de cada passo que foi hecho. Então, esse é o funcional associado, o espaço que nós vamos trabalhar, esse espaço cartesiano aqui, esse cartesiano desses 2 espaços de Banach, que, portanto, também é um espaço para ser mais preciso, um espaço de Hilbert, com essa norma aqui. Então, se é aqui que nós vamos procurar soluções, e aqui é a derivada no sentido de Frechet, desse funcional associado, e pela definição aí dessa derivada, se verifica que soluções do sistema são pontos críticos do funcional e vice-versa. Muito bem. Aqui, a variedade de Néhari, né? E toda vez que eu falo em variedade de Néhari, eu lembro que o resultado de Néhari tem 60 anos, e é surpreendente assim, que ainda hoje a gente use a técnica de Néhari e encontra coisas novas, né? Alguns pontos que ainda permitem a gente publicar a respeito da técnica de Néhari. Então, essa é a variedade de Néhari. E o primeiro passo é mostrar algumas propriedades da variedade de Néhari. Aí, como eu falei, quando você está com épsilon positivo, você está com crescimento subcrítico,
e, né? E a não linearidade é superlinear, do tipo superlinear, e as coisas saem sem muita dificuldade. Por exemplo, que essa variedade Neharry de fato é uma variedade, não é problema mostrar, que existe uma constante que verifica essa desigualdade, e essa desigualdade diz para nós outros que sequências minimizantes na variedade Neharry não convergem para zero. Observem aqui que essa constante está dependendo de epsilon, mas um pouco mais na frente nós vamos mostrar que essa lá constante, na verdade, não depende de epsilon, e, portanto, você tem que sequências minimizantes não convergem para zero, mesmo quando o epsilon está em movimento. A outra propriedade que não é difícil mostrar que o ínfimo é positivo. E uma coisa interessante, e que aqui, fixado um par de pontos não nulos, existe uma única projeção na variedade Neharry, né? Ou seja, existe um único parâmetro. Quando você multiplica ao par, esse produto cai na variedade Neharry. Mas o que eu ia falar que é interessante é que a variedade Neharry é homeomórfica à esfera unitária, e são propriedades bastante conhecidas, mas eu gostaria só de fazer um reforço aqui. Quando você tem a variedade Neharry, variedade mesmo, né, no caso de classe C1, pontos críticos do funcional restrito na variedade, você pode usar teorema da função implícita, por exemplo, para mostrar que esse ponto de mínimo que atinge o ponto que atinge o mínimo na Neharry é ponto crítico do funcional em todo o espaço. Mas quando não é uma variedade, você em geral não pode mais usar o teorema da função implícita, e portanto essa propriedade 5 aqui ela é muito útil, porque isso já é um resultado mais recente do Zuck e do Etch, em que você, em vez de trabalhar na variedade, você trabalha na esfera, e aí esse homeomorfismo te ajuda a mostrar que esse ponto de mínimo, em verdade, é ponto crítico do funcional em todo o espaço. Então, são coisas bastante conhecidas da variedade Neharry, e também que o ínfimo na variedade Neharry ele pode ser caracterizado como o nível minimax do passo da montanha, e também como esse nível minimax aqui. Esse é um resultado do Rabinovitz, de 92, envolvendo variedade Neharry. O interessante é que isso só é verdade quando você está com crescimento superlinear. No caso sublinear, num trabalho recente do Ederson e alguns colaboradores, ele mostra que, dependendo do domínio, esses índices, esses números, eles não coincidem. Pois bem, então, como eu estava falando, são resultados da variedade Neharry bastante conhecidos, mas que aqui, nesse argumento, foram necessários. E aqui é que eu estou falando, olha, que, na verdade, esse número aqui, que fica abaixo, né, que fica abaixo da norma do par UV para todo UV na variedade Neharry, em verdade, não depende de epsilon, porque quando você passa o epsilon tendendo a zero nessa constante, você chega a uma constante C0 positiva, e, portanto, para epsilon pequeno, você tem que, por abaixo, você pode colocar uma constante que não depende de epsilon, ou seja, as sequências minimizantes na variedade Neharry, n epsilon, não converge para zero por uma constante que não depende de epsilon. Isso é importante aqui nos argumentos. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó, que sequências minimizantes nessa variedade Neharry não vão para zero, e a constante que impedem que ela vá para zero não depende de epsilon, tá certo?
Muito bem. E uma outra coisa importante, que aqui a variedade Neharry ela se comporta muito bem, no sentido que, quando você tem sequências PS para funcionar restrito na variedade Neharry, essas sequências também são sequências PS para todo o espaço e vice-versa. Pois bem, aqui para epsilon fixado, uma sequência aqui na Neharry PS, para o funcional restrito à variedade Neharry, também é uma sequência PS para o funcional em todo o espaço. Né? Em particular, como nós estamos no caso subcrítico, esse ínfimo aqui ele é atingido por um par de funções que nós chamamos de ground state, ou de energia mínima, ou em estado fundamental, e para que o que nós vamos fazer, essa anotação aqui ela é exclusiva, a partir de agora, para essa ground state, para esse par que atinge o ínfimo na Neharry. Em outras palavras, se nós estivéssemos interessados em mostrar a existência de solução, já está hecho e há muito tempo por Neharry. Mas aqui, como eu falei, o resultado é de multiplicidade, e multiplicidade envolvendo a topologia do domínio ômega. Muito bem. E aí não é difícil mostrar que essa ground state, na verdade, as duas entradas elas são de fato positivas. Você primeiro mostra aqui que elas são maiores ou iguais a zero, cada entrada, porque você modifica o funcional, colocando parte positiva, etc., e depois você usa o princípio de máximo. E veja, nós mostramos que para qualquer par, na variedade Neharry, não vai estar lerro do zero, porque você tem uma constante que não depende de epsilon. Mas, pelo fato de estar na variedade Neharry, essa integral aqui também não vai para zero, e muito menos essa norma aqui. Então, isto, inclusive, em particular, o par de ground state, todos ficam lerro de zero. Muito bem. E agora nós vamos trabalhar um pouco com as estimativas envolvendo esse nível M epsilon. Para isso, nós vamos introduzir o primeiro problema limite. E o primeiro problema limite é quando o epsilon é igual a zero, ou seja, esse problema aqui, esse sistema aqui, cujo funcional associado é este daqui. Então, o primeiro resultado a primeira observação, em verdade, acerca desse funcional, esse problema, é que ele não satisfaz a condição PS para nenhum nível, esse funcional. E, além disso, nós temos para ele o resultado esse resultado aqui, olha. O resultado de Forrojaev. Quando você está com um domínio estrelado, eu já vou dizer o que é um domínio estrelado, a única solução para aquele problema, para aquele primeiro problema limite, é a solução nula, é o par de zero zeros. Esse é um resultado que é do Stampaker, né? Usa a identidade Forrojaev, Stampaker não, Forrojaev, desculpe. Então, assim, suponha que esse par aqui seja uma solução daquele sistema. Então, podemos usar a teoria de regularidade e essa solução são de classe C1 no fecho de ômega. Agora, por ser um par de soluções, ela verifica a identidade de Forrojaev e, portanto, verifica essa identidade aqui, que é a identidade de Forrojaev. Ao mesmo tempo, é um par de soluções.
verifica essa igualdade aqui. E, portanto, quando você junta a identidade que vem da identidade Forjaeg e essa identidade que vem pelo fato de ser solução, você encontra que essa integral aqui é menor ou igual a zero. Ora, dizer que o domínio é estrelado é dizer que esse produto interno aqui é positivo. E, portanto, não resta uma outra alternativa que não seja que o par seja o par 0, 0. Então, quando o domínio é estrelado, uma bola, por exemplo, é um domínio estrelado, você tem o par, a única solução para aquele problema, aquele primeiro problema limite é o par de 0, 0. Essa é a variedade Néhari associada ao primeiro problema limite. O M0 aqui é o ínfimo, tá certo? Você tem as mesmas propriedades da variedade Néhari que depende de epsilon para essa aqui, para epsilon igual a zero, né? Talerro de zero e esse ínfimo é positivo. E, em contraste com o caso em que o epsilon positivo, esse aqui ele nunca é atingido. Pois bem, mas ele é importante porque esse aqui está intimamente relacionado com esse quando você tem epsilon pequeno. Para isso, nós vamos relembrar aqui alguns lemas importantes. Por exemplo, fixado um par não nulo, né? Existe uma única projeção que coloca nessa variedade. Além disso, deixa eu ver. Voltou. Além disso, quando você passa o epsilon nessa projeção, nesse parâmetro que projeta o par nessa variedade, quando você passa o limite, com o epsilon tendendo a zero, isso vai para uma constante positiva, e essa constante positiva é exatamente a única projeção para esse par na variedade de Néhari com epsilon igual a zero. E, portanto, pela unicidade, quando este ponto está nessa variedade, esse parâmetro aqui tende a 1, pela unicidade. E a prova é simples porque, fixado o par, essa projeção que coloca na variedade significa que vale essa identidade aqui. E aí, como você está trabalhando com W1, W2, pontos diferentes de zero, vocês podem escrever o T epsilon dessa forma. E aí, quando você passa o epsilon tendendo a zero, você tem exatamente esse T0, e esse T0 aqui é representado por este número. Mas essa representação aqui indica que esse é a única projeção desse par na variedade de Néhari com epsilon igual a zero. E quando esse par já está na variedade, o único valor possível para esse T0 é igual a 1, pela unicidade de projeção. Aí, esse resultado me permite mostrar que o limsup do M epsilon, quando o epsilon tende a zero, é esse M0. E aí, pega-se um par aqui nessa variedade, pelo fato de estar nessa variedade aqui, verifica, né, dado um delta, fixado um delta, existe esse par aqui que verifica isso, e a hora eu projeto na outra variedade, né? E aí, pelo lema anterior, esse T epsilon aqui, ele vai para 1 quando o epsilon tende a zero, porque esse aqui está nessa variedade. Por definição, vale isto, e, portanto, eu tenho essa desigualdade quando, como o delta foi fixado arbitrariamente, você tem lá limitação superior para o M epsilon, dado pelo M0.
um outro resultado importante que esse par de ground states ele é limitado, né? Limitado quando você movimenta o epsilon e continua sendo limitado por uma constante, evidentemente, que não depende de epsilon. E o cálculo é simples, pelo fato de estar na variedade Neharari, vale isso. Como esse aqui, pelo resultado anterior, tem uma limitação por arriba, por uma constante que não depende de epsilon, esse também é limitado por uma constante que não depende de epsilon, porque essa é uma constante aqui que converge para uma constante que não depende de epsilon positiva quando você faz epsilon tender a zero. Esse aqui vai para alfa, esse aqui vai para beta. E, portanto, de fato, a ground state ela é uniformemente limitada com respeito a epsilon. Outras propriedades, veja que quantas se faz a respeito da variedade de Neharari, quanto é importante os ensinamentos de Neharari para nós outros. Então, tomando esse par aqui nesse espaço, para epsilon, né, desde que esse par esteja aqui, nós já vimos que isso aqui não vai para zero por uma constante que não depende de zero, são entradas são entradas que são positivas e, né, seja a única projeção nessa Neharari, então esse aqui vai para 1, em particular, quando você está com a ground state, também vai para 1. Novamente, não é difícil mostrar, porque essa é a projeção, isso vai para um T0, vale essa igualdade aqui, porque está nessa Neharari, e isso vai para um L, que é positivo, porque nós já mostramos antes que, como esse aqui não vai para zero, esse aqui não vai para zero, e a constante que impede que vá para zero não depende do epsilon, no caso aqui não vai depender do m, né? Então, se da definição da projeção vale isto, e aí quando você passa o limite, isso aí é 1, tá certo? Porque você tomou o par adequado na variedade. E a hora, esses resultados permitem mostrar que a limitação do m epsilon por abarro também é pelo m0, porque do corolário anterior, isso aqui é uniformemente limitado por um constante que não depende de epsilon, esse aqui vai para 1, onde esse aqui é o que prorreta o par de ground state nessa variedade com epsilon igual a zero, definição de projeção, e quando você usa essa identidade aqui, você ganha essa desigualdade, esse aqui você mostra que essa diferença vai para zero e, portanto, vale isto aqui. Como esse vai para 1, esse nível aqui, esse ínfimo, tem por abarro o N0, quando você passa o limite. E aí, de fato, você tem isso aqui. Quando você faz epsilon tender a zero, o ínfimo M epsilon está convergindo para o N0, que é o ínfimo da Neharari do caso epsilon igual a zero. Esse também não é difícil mostrar que, para esse funcional I0, quando você toma a sequência PS, a sequência limitada, converge fraco, esse limite fraco aqui é ponto crítico do funcional, isso aí não é problema mostrar. E quando você faz essa translação aqui, você usa a Ibresis-Lib e mostra que essa nova sequência, em verdade, ela pode ser escrita dessa forma aqui, usando Bresler-Lib. Portanto, essa nova sequência também é PS para esse funcional nesse nível aqui. E a hora, esse resultado vai ser importante para mostrar o resultado de compacidade global,
e relembrando que o nosso caminho aqui foi o caminho que o mestre Cláudio Honor nos ensinou, né? Eu vou trabalhar agora com mais um problema limite, que agora é no RN, e para isso eu relembro esse espaço D12 do RN com essa norma. E, evidentemente, quando eu estou com uma função que está aqui nesse espaço, eu posso estender, como ele é zero na fronteira, eu posso estender por zero, né? E aí eu posso olhar pontos desse espaço como pontos desse outro espaço aqui. E agora estou trabalhando com o segundo problema limite, que é o problema no RN, a variedade associada ao problema no RN. Esse aqui será o ínfimo do funcional restrito à variedade Néhari, ela é positiva, da mesma maneira que foi mostrado antes, mostra que esse ínfimo é positivo. E, para fixar a notação, isso aqui significa essa translação e essa rotação. Então, quando eu escrever isso aqui, eu estou fazendo essa translação e essa rotação. Naturalmente, como o RN é invariante por translação, essa igualdade se verifica, né, na norma. E esse é a versão do lema fundamental que você pode encontrar lá no artigo do Cláudio Honor, que você pega uma sequência PS e faz translações e rotações adequadas, você obtém uma outra sequência para ler meio. Só que aqui, como nós estamos em domínio limitado, apareceram essa sequência no RN que explode, essa sequência XN ômega, etc. É um resultado técnico que leva algumas páginas do trabalho, e eu vou pedir permissão para não mostrar para vocês, para não ficar muito cansativo, tá certo? Mas esse resultado aqui é um resultado que nós vamos usar aqui nesse lema splitting, que é o resultado de compacidade global, a versão do resultado de compacidade global, no caso pelaplaciano do Cláudio Honor e no caso laplaciano do Struve, sendo que o do Cláudio Honor foi para o RN, né? Então, você tem aqui uma sequência PS para esse funcional, e você tem que o zero, V0, é uma solução para que, né? É um ponto crítico, é uma solução para o sistema, para o primeiro sistema limite. Então, você tem cá essas sequências aqui, soluções não triviais do problema no RN, de tal forma que essa sequência PS, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, e a energia do funcional aqui também sai dessa maneira. Esse é o resultado de compacidade global, que também ele usa essencialmente o lema anterior, e é um resultado técnico, e quem quiser ver os detalhes, eu posso enviar o artigo, porque, como eu falei, é um resultado altamente, com muitas contas, né? E eu estou aqui com a permissão de todos de vós outros de não mostrar. Muito bem. Um outro lado importante também desse resultado são as propriedades da função baricentro. Então, novamente, eu estou olhando pontos desse aqui como pontos desse, porque eu posso estender por zero. E essa aqui é a função baricentro, que é a versão para sistema do que você pode encontrar lá, e não só no artigo do Ben-Tirame do Passaceu, mas em todos aqueles que eu citei anteriormente. Essa é a função baricentro. E aqui agora eu estou fixando esses dois conjuntos, que são vizinhanças de ômega, né? Levando em consideração esse parâmetro R aí. E aí mostra-se que esses dois conjuntos eles são homotopicamente equivalentes a ômega. Isso é importante. E
essa homotopia aqui é denotada por a função H e ela é equivalente homotópica a essa função identidade aqui. Pois bem, então esse é o resultado importante envolvendo a função baricentro. Se você pega um par qualquer na variedade Néhari que depende de epsilon, tal que essa energia fica abaixo desse número, obrigatoriamente a função baricentro cai nesse conjunto aqui. E a argumentação é por contradição. Eu ainda tenho 10 minutos, não é isso? Não é isso, César? Pelo amor de Deus, ainda tenho uns 50 slides aqui. Estou brincando, já estou terminando, tá? Entendo. Vai continuar. O argumento é por contradição, né? Você supõe que existe uma sequência que verifique isso, mas que a baricentro não coloque nesse conjunto. E como você tem essa convergência aqui, em verdade, lá a convergência é para M0, e aí você usa todas aquelas propriedades que essa sequência ela é uniformemente limitada, né? Porque a limitação não depende de epsilon, converge fraco, né? E se usa a propriedade que... Veja que agora o epsilon está se movimentando, mas, independente disso, essas funções aqui não vão para zero e o que permite isso é uma constante que não depende de epsilon. Então, essa aqui não vai para zero. E nós podemos garantir que isso aqui é não negativo. E aí você projeta na Néhari, que agora é Néhari com epsilon igual a zero. Resultados prévios, isso aí vai para 1. E aí você tem esse passo 1, que você mostra que isso aqui é uma sequência minimizante. O passo 2, você usa o princípio variacional de Ekman e na verdade, você escreve essa sequência dessa forma. E o passo 3 é quando você calcula o baricentro nesse ponto aí, usando essa representação. E isso você chega a uma contradição e isso finaliza a prova. Então, como eu falei, é um trabalho que é longo e cheio de detalhes, é que eu só estou dando uma ideia, tá certo? Então, com aquele resultado, aquela propriedade que envolve lá a função baricentro, você já está em condições de provar o resultado principal. Que agora você fixa um R, né? De tal modo que, como eu falei antes, esses dois conjuntos são homotopicamente equivalentes, e a hora, tudo aquilo que foi feito para ômega, você vai repetir os resultados obtidos por uma bola de raio R, para esse R que está fixado. Então, aqui eu tô com... isso significa que né, o funcional associado ao nosso problema, só que agora o domínio é uma bolita aqui, é uma bola de raio R. Então, esse é o funcional, né? E você tem da mesma forma que esse ínfimo aqui ele é atingido, essa aqui é a ground state, né? E é possível mostrar que essa ground state agora, por ser uma bola, ela é radial. E se introduz esse conjunto de níveis, né? E o fato de ter pego uma bola, a gente mostra que por abarro você tem esse parâmetro aqui que não depende de R. E o fato de ter esse ponto aqui radial mostra esse resultado aqui, olha, que quando você calcula o baricentro nessa função aqui, você encontra aqui essa identidade e esse ponto está nesse conjunto de níveis. E aí, desde que você pode escrever isso dessa forma aqui, você mostra
essa desigualdade. E com essa desigualdade, você tem bem definido essa composição aqui, né? Você pode definir essa composição e é importante mostrar que essa composição é homotópica à identidade. E essa é o resultado que permite você usar o resultado abstrato de categoria, que relaciona a categoria desse conjunto com a categoria desse conjunto. E aí, como foi escolhido de tal forma que esse conjunto aqui é homotopicamente equivalente a ômega, você tem essa igualdade, e com isso você mostra o resultado de compacidade, de multiplicidade, melhor dizendo, envolvendo a topologia do domínio ômega, né? Porque nós encontramos aqui essa estimativa aqui para esse número. E, além disso, o resultado abstrato pode ser aplicado porque você tem condição PS. Epsilon maior que zero, pequeno, você tem que vale a condição para ler meio e, portanto, o resultado abstrato pode ser aplicado. O outro resultado de mais uma solução segue exatamente o caminho de Ben-Cherani, é um argumento de contradição, então você segue o mesmo caminho, você consegue a solução, mais uma solução. Então, meus amigos, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito agradecido, César, professores da Universidade Nacional de Tumbes, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muitas graças. Obrigado a você, meu amigo. Quer que eu tire o compartilhamento? Não? Não, deixa aí, talvez alguém queira perguntar. Para o público, alguma pergunta que tenha? ¿Alguna pregunta por parte del público? Oi, César. José. Oi. Isso. Tem uma pergunta para o professor Giovanni. Sim, você pode. Professor Giovanni. Pois não? O trabalho ele foi feito para n maior ou igual a 3, certo? Isso, certo. Tem alguma possibilidade, ou não faz sentido discutir para um n maior ou igual a 1, ou também se é possível discutir para P-laplaciano, ou se não tem nenhum sentido essa pergunta? O P-laplaciano não, assim, pelo que eu saiba, para P-laplaciano esse resultado não foi útil, mas assim eu não vejo que teria dificuldade de ser. Eu creio que repetir as contas de Ben-Cherani passa a ser, olhando principalmente para o trabalho do Claude Journoud de 1992, porque o trabalho do Claude Journoud, pelo fato de ser o P-laplaciano, ele precisou contornar muitas dificuldades pelo fato de estar com o P-laplaciano. Então, assim, um trabalho com o P-laplaciano, com toda certeza vai levar em consideração o trabalho dele, porque lá estão os ensinamentos para como contornar o fato de estar com o P-laplaciano. Antes de te responder a respeito de n igual a 1, eu queria te falar uma coisa. Esse trabalho com o sistema, com Laplaciano fracionário, não está feito. Então, se vai aparecer algumas dificuldades agora aqui com o sistema, com o Laplaciano fracionário, mas que eu acredito que aquele trabalho com o Gaetano Siciliano, que é fracionário só com uma equação, pode ajudar. É um trabalho em aberto. Com relação à dimensão 1 e 2, a dificuldade principal seria com
é o lema de compacidade global, porque o lema de compacidade global, você faz algumas translações, algumas notações, e lá a escolha que se faz, né, de como você rotaciona, como você translada, leva em consideração a dimensão. E aí eu não conheço nenhum argumento de Brecheret para n igual a 1, n igual a 2, né? E uma outra dificuldade é o seguinte, que tanto no RN quanto aqui no domínio limitado, você trabalha com o D12 do RN. E o D12 do RN, ele é um espaço bom quando você está com N maior ou igual a 3. No R2, o D12 do R2 não tem imersão contínua e nenhum LP. Então, se assim, olha, eu não saberia dizer como fazer, e se desse certo, eu diria assim que seria um resultado maravilhoso. Nossa. Entendi. Obrigado pela resposta e obrigado. ¿Más alguien? ¿Alguna pregunta? Posso fazer umas professor Claudio. considerações? Não pode ser difícil, Claudio. Não, você já fez tudo, cara. Olha, com relação eu queria completar a sua resposta com relação a que o José fez. Primeiro, para n igual a 1, n igual a 2, não tem mais o expoente crítico, né? Uhum. E aí, portanto, perde o sentido essa história de fazer epsilon tender a zero, porque a gente não tem mais. Então, se tivesse de fazer alguma coisa dessa natureza, para n igual a 2, deveria eventualmente botar um crescimento exponencial crítico do lado direito. O que a gente sabe que, como você disse, é uma coisa totalmente inédita. Então, aqui, esse problema, ele tem a motivação pela identidade de Pohojaev, pela não existência do expoente, de solução não trivial para o expoente crítico, né? Então, se você pegar n igual a 1, por exemplo, e se você botar qualquer função contínua do lado direito, né, se a função contínua for bem comportada, verificar Ambrosetti e Rabinovitz, aí a gente sabe que em domínio limitado vai ter solução, né? Então, no caso aí, o problema seria totalmente diferente para n igual a 1 ou n igual a 2. Tá? Eu diria, para mim, o sentimento que eu tenho é que perde o sentido de comparação por não ter a expotência crítica. Com relação ao P laplaciano, se você pegar um artigo meu que foi publicado no EJDE, quando foi feita uma versão do resultado Bari-Coron, eu lá conheço. a gente faz essa decomposição para domínio limitado e para o P laplaciano não aparece esses RNs, né? Uhum. Então, para uma versão envolvendo o P laplaciano, como você disse, certamente as ideias que estariam lá poderiam ajudar a fazer possíveis generalizações, né? Mas eu acho que essa questão, voltando para dimensões baixas, eu acho que ela não faz muito sentido, porque você não tem mais expoente crítico. É isso, e parabéns, muito bom. Você me permite, Claudio, esse trabalho do Bari-Coron, esse do Claudio, assim, eu conheço porque li, é o seguinte, esse problema limite aí, né? Problema limite que não tem solução, por Jaev, mas se você tiver um domínio em que ele tenha buracos, em que você controle o diâmetro desses buracos, você consegue mostrar soluções. Esse é um trabalho que é de Bari-Coron, o Claudio Ono fez a versão para o P laplaciano, o Squacina fez a versão para Laplaciano fracionário, e aí, pelo menos eu não conheço versão para sistema desse Bari-Coron e muito menos para o sistema envolvendo Laplaciano fracionário. Falo isso porque eu encontro, né, que a motivação é Laplaciano fracionário, então imagino que tenha muitas pessoas interessadas e por isso eu estou passando essas informações. Você está passando el secreto.
Tá bom, meu amigo. ¿Alguna pregunta más por parte del público? O de repente pueden escribir en el chat. Tá bom. Tá bom, meu amigo. Uma vez mais, muito obrigado por sua palestra. Muito interessante. Acredito que eu sou o primeiro interessado em fazer o caso laplaciano fraccionário. Depois vou conversar com você. Parabéns, Giovanni. Obrigado, Olímpio. Eu não estou conseguindo descompartilhar. Tá aqui, interromper. Agora pronto. Tá bom. Muito bom. Obrigado mais uma vez aí a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. Agora sou eu que vou ficar só perguntando aqui, viu? Podia esperar mais um pouquinho, né? Ia esperar um pouquinho mais, né, Alane? Tá bom. Agora vou a deixar a palavra com o professor Hernán Cuti.